Eu cumprimento todos os irmãos em Cristo que estão me acompanhando através dessa gravação com a paz do Senhor. Falando para vocês que é motivo de muita alegria estar aqui compartilhando o Evangelho do Senhor com vocês. Quero trazer hoje para todos que se dizem cristãos ou pensam que são cristãos, um tema polêmico. Que tipo de seguidor de Cristo você é? Você já parou para pensar sobre isso? Em algum momento da sua caminhada como cristão, você já parou para pensar? Se você verdadeiramente é um cristão, se você se enquadra como um cristão, porque tem muitas pessoas que pensam que são, mas não têm as práticas, os costumes que o nosso Senhor Jesus Cristo praticou como conceito de vida. Não tem um testemunho de um cristão verdadeiro. Por isso que eu quero trazer esse tema hoje para você. Que tipo de seguidor de Cristo você é? Eu dividi em 3 grupos os seguidores de Cristo nesse dia, nessa mensagem. O primeiro grupo, a multidão. O segundo grupo, os seguidores de oportunidades ou ocasionais. E o terceiro, os discípulos. Em qual desses 3 grupos você se enquadra? É importante essa análise, para que você não viva uma vida de engano. Ao longo da sua caminhada, da sua maneira, você tem seguido a Cristo, do seu jeito. Mas será que é isso que Cristo quer que você faça? Que você o siga do seu jeito? Ou será que você tem que seguir do jeito de Cristo? Eu quero chamar você para essa análise hoje. Que você possa refletir, ouvir essa palavra com muita atenção. Não é uma crítica que eu estou fazendo a ninguém, mas é um alerta. Porque você pode estar sendo direcionado pelo espírito de engano, pensando que é uma coisa que na realidade você não é. Vivendo algo que na realidade não é o que você pensa que está vivendo. Então, meu irmão, é com muito amor, com amor grande, com amor em Cristo, que eu quero levar essa palavra para você. Que você possa analisar, que você possa se reconhecer em um desses 3 grupos. E que depois disso, você procure o grupo certo. Para ser cristão, você tem que ser discípulo. Você não pode fazer parte da multidão. Você não pode ser um seguidor ocasional ou de oportunidade. Mas o cristão, ele é discípulo. É isso que eu quero abordar nesse dia com você. No Evangelho de João 6:2, diz o seguinte: seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Meus amados irmãos, como nós vimos aqui nessa passagem de João 6:2, uma multidão seguia Cristo, em virtude dos sinais e das curas, das libertações que era promovida através de Cristo. Cristo teve um ministério de multidões, desde o início. Muitos acompanhavam Cristo. Aonde ele estava, um numeroso grupo de pessoas o acompanhava. Por onde ele passava, esse grupo enorme de pessoas o acompanhava. Eram nos montes, nas cidades. Não importava onde Cristo estivesse, ele era seguido por multidões. Esse é o primeiro grupo que eu quero falar nesse dia. Quem era exatamente essa multidão? Quem era esse povo? Que tipo de comportamento e relacionamento ele tinha com Cristo? Será que tinha fidelidade? Será que tinha obediência? Será que tinha renúncia? Será que verdadeiramente eles procuravam Cristo por ele ser um ser tão especial, que veio aqui pagar um preço por todos nós? Ou eles estavam ali só para tirar proveito da situação, só para aproveitar dos benefícios que todos tinham através da presença de Cristo, do ministério de Cristo, das curas, dos milagres, das libertações?
O que exatamente esse povo fazia acompanhando Cristo? Quais eram as intenções dele? O que eles buscavam? É sobre isso que eu quero falar com você nesse momento. Eu posso dizer com toda tranquilidade, afirmando que a multidão não tinha Cristo como foco. Eles não buscavam conhecer Cristo, mas eles buscavam os prodígios, os milagres, as curas, as libertações. Tudo aquilo que acontecia, que era novidade, era sobrenatural, chamava a atenção daquele povo e eles começavam a procurar saber o que estava acontecendo. Aquela palavra que corria de boca em boca, ia despertando atenção nos vilarejos, na cidade, e as pessoas iam se agrupando, sem um objetivo, sem uma necessidade específica, sem buscar o conhecimento. O que estava acontecendo de fato, o que tinha por detrás daqueles milagres, daquelas curas, das libertações. Simplesmente era um grupo de pessoas que se aglomeravam, participavam de tudo aquilo que estava acontecendo, se divertiam, era um bom para eles tudo que acontecia. Mas eles não conseguiam ver o pano de fundo, eles não conseguiam ver o que tinha por detrás de tudo aquilo. Eles não procuraram e tiveram oportunidade para isso, em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Ver o quanto que Ele é maravilhoso. Ver o porquê da vinda dEle aqui. Meus irmãos, eles não puderam verdadeiramente compartilhar a fundo aquilo que Cristo trazia e oferecia para todos. O grande amor que Cristo veio nos ofertar. Mas eu posso dizer também que Cristo não tinha compromisso com a multidão. Porque ele sabia. Ele conhecia o coração daquele povo. Ele sabia que eles não estavam ali por ele, para conhecê-lo. Mas eles estavam ali por causa do oba-oba, de todo aquele barulho, de toda aquela situação que estava acontecendo. Essa é a grande realidade. Para comprovar o que eu acabei de falar, sobre a falta de compromisso, a falta de conhecimento daquela multidão para com Cristo, eu vou ler para vocês aqui uma passagem da Bíblia. Lá em Mateus 16, no versículo 13, na parte B do versículo 13, diz assim: Que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Isso mostra claramente, nessa pergunta que Cristo faz para os discípulos, quem que a multidão dizia ser ele? E eles não sabiam quem era Cristo. Falaram que era João Batista, falaram que era Elias, falaram que era Jeremias, falaram que era algum dos profetas, mas sequer eles falaram é Cristo, o Messias, o Salvador. Eles não sabiam quem era Cristo. E muitos de nós hoje, que estamos no meio desse grupo chamado multidão, ainda verdadeiramente não sabemos quem é Cristo. Não temos compromisso com Cristo. Não temos intimidade. Não buscamos Cristo verdadeiramente, mas estamos nos diversos ministérios, nos diversos templos, nas diversas casas de orações, buscando ainda os milagres, os prodígios, as curas, mas não estamos buscando Cristo. Não temos compromisso com Cristo, mas estamos buscando atender às nossas necessidades. Não existe renúncia, não existe entrega, existe só um acompanhamento. Fiquei sabendo que ali tem uma igreja que acontece milagre, vai todo mundo para lá. Chega lá, se é verdade ou não, passado aquele período, busca um outro lugar. Sai procurando profetas, pastores, homens e mulheres de Deus, que ficaram sabendo que tem dons de cura, de libertação, que através deles as palavras proféticas se realizam, se concretizam, mas não tem um pingo de intimidade com Cristo. Não buscam Cristo. Estão ao lado de Cristo, mas não deixam Cristo estar dentro deles. Não estão em Cristo. Não permite que Cristo esteja neles, mas vão estar sempre ao lado de Cristo, às margens dos acontecimentos, buscando,
ora recebendo, ora não, mas vive uma busca vã, que não vai levar a nada, porque o verdadeiro conhecimento que deveria ser Cristo, eles jamais alcançarão. Trabalham como se fosse uma manada. Desculpa a expressão, mas essa é a grande realidade. Onde tem um grupo de pessoas, não importa nem o que está acontecendo ali. Lá está o seguidor de multidão. Curioso, a curiosidade está acima de tudo. Mas não consegue discernir, não consegue conhecer, não tem sabedoria. Vive por viver, de uma maneira sem objetivo. Não se sustenta a nada. A nada. Foi essa mesma multidão que acompanhou Cristo durante o ministério dele, que viu todos esses prodígios e milagres, que quando Pilatos perguntou se era para libertar Cristo ou Barrabás, excitados pelos seguidores de oportunidades ou ocasionais, fizeram opção por Barrabás. Quando Pilatos pergunta a segunda vez o que era para fazer com Barrabás, ele falou, solta. E o que é para fazer com Cristo? Eles falaram, crucifica. Eles viram os milagres. Não tinha compromisso com Cristo. Por isso, para eles foi muito fácil mandar soltar Barrabás, falar que Cristo tinha que ficar preso, mandar libertar Barrabás, mandar crucificar Cristo. Eles fizeram isso sem nenhum peso na consciência. Fizeram isso de uma forma tranquila, achando que estava fazendo o que era certo. Isso mostra a grande ignorância espiritual que vive o seguidor que faz parte desse grupo chamado multidão. Ele não se prende a nada, ele não se sente responsável por nada, ele não tem o devido conhecimento, não se sente no dever de ter esse conhecimento, de buscar, de conhecer melhor a circunstância que ele está vivendo, o que está acontecendo, aonde ele está situado, o que está ao redor dele, se ele está sendo ou não objeto de manobra. Para ele tudo é diversão, tudo é alegria. Qualquer coisa satisfaz. Ele não tem conteúdo, não tem base. Infelizmente, essa é a situação do seguidor de multidão. Se você faz parte desse grupo, presta atenção. Cuidado. Cuidado com os teus passos. Cuidado com a tua caminhada. Cuidado com a tua maneira de ser cristão. Porque você pode ser qualquer coisa no grupo de multidão, menos cristão. Você está longe de ser um cristão. Você está longe de se espelhar em Cristo. Você está longe de seguir os passos que Cristo seguiu. Você está mais fácil. Está mais fácil para você apedrejar, condenar e crucificar. Divertir com tudo aquilo, com tudo isso. Divertir com os problemas, com as adversidades. O que acontecer para você serve. Não importa se isso é bom ou se isso é ruim. Se foi um milagre onde alguém levantou e andou, ou se foi uma situação onde alguém foi apedrejado, alguém foi crucificado. Para você isso não importa, isso não te atinge. Seu coração está bloqueado para isso. As escamas que estão sobre os seus olhos são tão grandes que você pode ser tudo, menos espiritual. Você não consegue ter o discernimento espiritual da circunstância que está passando ao seu redor, que está acontecendo ali onde você está, ou onde você esteve, ou para onde você vai. O que você quer é mais um motivo para se distrair, para se divertir. Isso sim é o seu foco, a distração. Mas não a distração para as coisas sérias, mas as distrações mundanas, as coisas que passam, o oba-oba. Irmão, se você faz parte desse grupo, acorda. Ainda é tempo de mudança. Você ainda pode se posicionar como um discípulo de Cristo. Você ainda pode buscar o que é certo. Que você possa pensar e refletir um pouquinho sobre isso nesse dia. Amém? Meus amados irmãos, para finalizar esse tópico
sobre o grupo chamado multidão, eu quero ressaltar alguns pontos. O seguidor de multidão, ele não consegue ser transformado. Ele não consegue nascer de novo. Ele não tem compromisso, não consegue fazer aliança ou pacto. O objetivo dele é buscar os sinais. Ele não consegue se enquadrar como um cristão verdadeiro. Para ser cristão, é necessário renúncia, é necessário obediência, é necessário se espelhar em Cristo. Você não busca sinais, mas você busca Cristo, porque só Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Meus amados irmãos, agora nós vamos falar do segundo grupo, os seguidores de oportunidades ocasionais. Diferente daquele participante do grupo chamado multidão, o participante do grupo dos seguidores de oportunidades ocasionais, eles têm um comportamento totalmente diferente. Eles são dedicados, são interessados, têm foco, têm objetivo, são disciplinados. Mas o maior problema do seguidor de oportunidade é que o centro de tudo é ele. Ele não faz nada que não seja simplesmente para agradá-lo. Se alguma coisa tiver que ser feita para agradar alguém, dificilmente. Só se isso estiver de acordo com os interesses dele, estiver de acordo com as vontades dele. Se ele sentir que aquilo vai beneficiá-lo, ótimo. Ele é capaz de sorrir, ele é capaz de abraçar, ele é capaz de ofertar. Mas ele tem que saber que o resultado disso tudo vai beneficiá-lo. Se beneficiá-lo, ótimo. Se não beneficiar, ele vira as costas, te deixa falando sozinho e sai irritado do lugar. Esse é o seguidor de oportunidade ocasional. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Meus amados irmãos, com relação aos seguidores de oportunidades ocasionais, nós podemos trazer e evidenciar uma passagem na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que pode mostrar muito bem o comportamento desse seguidor de oportunidade ocasional, conforme eu já falei um pouquinho sobre ele. Lá em Marcos 10, 17, diz assim: E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, findando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa passagem mostra muito bem o comportamento do seguidor de oportunidade ocasional. Nota como ele aborda Jesus. Bom mestre. Ele tenta chamar a atenção de Cristo já pelas palavras, tentando ganhar Cristo ali pelas palavras.
fazendo uma abordagem que chamasse a atenção de Cristo para ele. Mas Cristo, conhecedor de todas as coisas, responde automaticamente: bom é só aqueles, senão Deus. Já ali, segura um pouco o ânimo daquele seguidor de oportunidade. E você pode ver que ele é disciplinado. Cristo vai falando e ele vai confirmando, vai concordando. Tudo que Cristo fala, ele está de acordo. Você vê que ele é obediente, ele segue a lei. Ele conhece os mandamentos. Ele é participativo. A única coisa que ele não consegue é fazer algo que contraria as vontades dele. Porque quando Cristo fala que ele tem que vender tudo, que é só isso que faltava para ele, vender tudo, e seguir ele, porque vendendo tudo ele teria um tesouro no céu, isso deixa ele muito contrariado. Na cabeça dele, era impossível abrir mão das riquezas que ele tinha, porque aquilo agradava a ele, aquilo satisfazia, aquilo dava para ele autoridade, dava status, fazia com que ele fosse uma pessoa conhecida na sociedade. Onde ele passava, todo mundo sabia quem era aquele jovem rico. Por causa das posses, por causa do comportamento, do grupo social que ele participava. Ele se interagia. Ele acompanhava Cristo, porque ele sabia que Cristo era um mestre. Ele sabia da autoridade espiritual de Cristo. Ele viu os prodígios também. Ele viu os milagres. Diferente da multidão, ele não se misturava, ele se mantinha apartado, esperando a oportunidade de fazer uma abordagem naquele homem que tantas coisas maravilhosas fazia. Tentando criar uma situação onde ele pudesse ter uma certa intimidade com Cristo, onde ele pudesse se fazer conhecido e conhecer mais de Cristo. Porque ele viu que Cristo era um homem diferente, não era mais um qualquer. Não era um profeta qualquer, mas era um profeta, era um homem capaz de realizar coisas que até então não tinham acontecido com tamanha grandeza. Ele aproxima de Cristo, faz abordagem já tentando chamar a atenção de Cristo, chamando Cristo de bom, elogiando Cristo. Mas Cristo, sabendo que por detrás daquele elogio tinha outros interesses, já barra ele ali. Conhecendo a vida dele, Cristo começa a enumerar as coisas que ele deveria fazer. Mas Cristo já sabia que ele fazia. O que ele não sabia era que Cristo ia pedir para ele algo que ele não conseguiria fazer, não conseguiria realizar. Renúncia, abrir mão, deixar de ser quem ele era, para ser um discípulo, um novo homem, desapegado de tudo, desapegado dos bens materiais, da posição social, desapegado daquela vida que ele tinha. Ele tinha que começar tudo de novo em Cristo Jesus, sem nada, sem dinheiro, sem posição, simplesmente entregar a vida dele a Cristo, ofertar a vida dele a Cristo. Mas para essa situação ele não estava preparado. Quando Cristo lança a palavra para ele, ele fica contrariado. Eu fico imaginando a cena. Imagino que Cristo nem acabou de falar. Ele vira as costas para Cristo, deixa Cristo falando sozinho e vai embora para a casa dele. E na cabeça dele ele deve ter pensando assim: poxa, eu pensei que esse Cristo aí era um cara bacana, um cara bom. Achei que eu e ele ia ser bons amigos. Mas olha só o que o homem inventa. Me pedir para vender tudo que eu tenho, abrir mão das minhas riquezas, das coisas que eu consegui com muita dificuldade. Não, isso é demais. E isso eu não faço nem por Cristo. Melhor voltar para a minha vida, deixar ele aí com os prodígios dele, com os milagres dele. Eu aqui não quero relacionamento com um homem desse. Pediu demais para mim. Simplesmente, amados, ele virou as costas e foi embora. Esse é o seguidor de oportunidade. Até onde é favorável a ele, está tudo bem. Até onde agrada-o, está tudo bem. Mas qualquer palavra lançada que ofende, que exige dele mais do que ele pode oferecer, ele simplesmente não aceita. E as igrejas estão cheias de pessoas assim. Participa de todos os cultos,
estão em todas as atividades, se dispõe inclusive a ajudar, mas da forma dele. Se a liderança daquele lugar pedir algo para ele, que desagrada, ele simplesmente vira as costas e vai embora. E tem outra situação também. Se aparecer durante essa trajetória alguma coisa melhor ou mais importante do que aquilo que ele está fazendo, ele renuncia àquilo que ele está fazendo. Ele vira as costas também e vai embora. Não importa se o que ele estava fazendo era importante para aquela comunidade, era importante para aquele ministério, se estava ajudando ou não pessoas, se tinha pessoas dependendo ou não da situação, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Por isso que você vê hoje homens que se dizem de Deus, pessoas que se dizem cristãos, hoje no ministério, amanhã em outro, não para em lugar nenhum, não se acerta com ninguém, não aceita autoridade. Não aceita autoridade. Se o seu líder, a pessoa que é responsável por ele, pedir ou determinar qualquer coisa que contraria a vontade dele, ele simplesmente some. Talvez ele vá embora e nem dê tchau. Não importa se ele está ali 1 ano, se ele está ali há 2 anos, se ele está ali há 3 anos. Se ele é importante ou não para aquele contexto. Ele simplesmente desiste. Ele fala, para mim chega, não dá mais. Estou indo embora, me pediram muito, exigiram demais de mim. E sai falando mal. Sai falando mal do pastor, sai falando mal do ministério. Esse aqui, ó, saiu falando mal de Cristo, com toda certeza. Cristo exigiu demais de mim, quer que eu vendo tudo. Ó, o pastor me pediu isso eu não aceito. Ele está abusando da autoridade de ser pastor. E assim, você, seguidor de oportunidade ocasional, não tem parado em lugar nenhum, não tem se firmado. Você não se estabelece. Você não consegue se agarrar na rocha chamado Cristo. Um dia aqui, outro dia ali, e sua vida vai passando. E aí? Será que um dia você não vai ser cobrado por isso, não? Você é diferente do seguidor da multidão. Você tem uma inteligência espiritual maior, tem discernimento, tem sabedoria. Você só não abre mão das suas coisas. O egoísmo que faz parte da sua vida não deixa você se agarrar nas coisas determinadas por Cristo. Você não consegue se firmar. Você não consegue ser transformado. Você simplesmente foi melhorado. É mais um religioso. É mais um fariseu. Sabe de todas as coisas. Sabe o que está acontecendo. Mas não está pronto a abrir mão das suas vontades. E para ser cristão, a primeira coisa que você tem que fazer é renunciar a você mesmo. É abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que você tem como verdade absoluta. É quebrar paradigma, é se fazer nova criatura. É acreditar que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo está te dando uma oportunidade verdadeira de uma nova vida. Irmãos, falar que é cristão, falar eu sou cristão é muito fácil. Mas e o seu testemunho? O seguidor de multidão não tem nenhum testemunho para oferecer. O seguidor de oportunidade ocasional, ele tem um falso testemunho a oferecer. Parece que a vida dele é certa, parece que tudo que ele faz está de acordo. Aparentemente ele segue as regras, mas até o ponto onde as regras afetam a vontade própria dele, o desejo dele, as coisas que ele tem como absoluta ou verdadeira. Nessa hora a casa cai, irmão. Nessa hora, esquece, eu não quero ser cristão, eu não quero esse ministério, esse pastor não serve para mim. E você vai abrindo mão das coisas, não se agarra a nada. Ei, pare e pensa. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai viver de aparência? Hoje é um grupo de amigos, até você bater de frente com esse grupo de amigos por uma questão ou outra. Esse grupo de amigos não serve mais. Hoje é o Ministério X,
até ter o mesmo confronto nesse ministério. Esse ministério não serve mais. Hoje eu sou amigo desse pastor, o pastor é meu melhor amigo, está todo dia com o pastor, está andando com o pastor, está na casa do pastor, convida o pastor para a sua casa, mas até ele pisar no seu calo, pisou no seu calo, por menor que seja a pisadinha, ele já não serve mais para você. Será que é todas essas circunstâncias que tem que mudar? Ou será que é você que tem que mudar? Ser cristão é renunciar. É renunciar, é abrir mão, é amar ao próximo como a ti mesmo, é estender a mão para quem está precisando, é se abdicar das suas coisas, das suas necessidades, dos teus sonhos, para viver o sonho de Cristo, os desejos de Cristo. Cristo abriu mão da glória dele, se fez homem, passou por tudo que nós sabemos pelo qual ele passou, pagou um preço por mim e por você, foi crucificado, foi humilhado. Ele não precisava de nada disso. Mas é esse o exemplo que ele deixa para você, seguidor de oportunidade ou ocasional. Para de viver das oportunidades, para de viver das ocasiões, se firma. Deus tem plano para você. A caminhada com Cristo, você também pode participar. Você pode fazer parte desse rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a decisão é sua. Meu irmão, ainda é tempo de mudança. Para de achar que você é o centro do universo. A glória de Deus. A glória é para Cristo. Você não pagou preço nenhum e nem está disposto a pagar. Não está disposto a vender nada para atender os mais necessitados. Mas Cristo fez tudo isso. Se você quer mudança, a mudança tem que começar por você. E se você quer se espelhar em alguém, não olha no espelho e se vê, não. Olha em Cristo. Procura a face de Cristo. Procura o testemunho de Cristo. Busca verdadeiramente ser um cristão, aquele que está disposto a renunciar a tudo, por amor, para servir esse Cristo maravilhoso. Ainda é tempo de você mudar os seus conceitos e viver uma vida verdadeira, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Eu quero falar com vocês agora a respeito do terceiro grupo. Nós falamos do primeiro grupo, que nós chamamos de multidão. Do segundo grupo, que nós chamamos de seguidores de oportunidades ocasionais. E do terceiro grupo, que nós vamos chamar de discípulos. O discípulo. Esse é o verdadeiro seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. O discípulo, ele tem a ousadia, a coragem de renunciar, de abrir mão, de deixar tudo aquilo que ele está fazendo naquele momento, por mais importante que parecia ser. Quando Jesus chama, o discípulo ouve a voz do mestre. Ele não questiona. Ele não pensa uma, ele não pensa duas. Ele simplesmente atende. A Bíblia está cheia de testemunhos assim. Cristo passou, chamou. Aquele discípulo chamado simplesmente abria a mão de tudo que estava fazendo e seguia Jesus. Você viu por que os outros dois grupos não conseguem se enquadrar? Eles não conseguem abrir mão, eles não conseguem renunciar. E para ser discípulo, é fundamental a renúncia. Porque Cristo renunciou à glória dele. Nós temos que renunciar àquilo que nós achamos importante. A vida que estamos levando, a posição social, a vida financeira, se for necessária, a vida profissional. Abrir mão. Se você quer
seguir a Cristo tem que ser do jeito dele e não do teu jeito. Não pode seguir Cristo do seu jeito. De dia eu sou assim, de noite eu sou assado. Não. Se Cristo determinar, você tem que abrir mão. Mas você está disposto a abrir mão? Se você tiver, você pode ser um discípulo. Mas como aqueles outros dois grupos que nós falamos, ninguém pertencente àqueles grupos verdadeiramente tem no coração o desejo da renúncia, abrir mão em favor de uma causa maior, de um objetivo maior, que não são os seus interesses ou as suas vontades, mas é o interesse e a vontade de Cristo. Para servir a Cristo, meu irmão, você tem que abrir mão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Pessoas do Antigo e do Novo Testamento que abriram mão de tudo, alguns de uma forma instantânea, para servir a Cristo. Essa é uma característica forte daqueles que são discípulos. Se você não tem essa característica, você vai ter que trabalhar muito para tê-la, porque ela é fundamental, é imprescindível. Não tem como abrir mão disso. E eu vou falar algo muito importante agora. Para ser cristão, você, eu, qualquer pessoa que se julgar cristão, tem que ser discípulo. Essa é uma condição. Não tem como você ser cristão sem ser discípulo. Se você não for discípulo, você não é cristão. Se você não souber renunciar, você não é cristão. Se você vive só pelas oportunidades e conveniências, você não é cristão. Se você está naquele grupo chamado multidão, que está só no oba-oba, só se divertindo, buscando barulho, agitação, você jamais será um cristão. Nós temos que pensar bem nisso. Se você quer herdar com Cristo o reino do céu, você tem que começar a renunciar hoje. Se você quer e pensa numa vida espiritual, além dessa vida material, você tem que começar a renunciar hoje. É muito simples. É sim, sim, não, não. O resto é engano. Amados irmãos, eu quero trazer para todos nós aqui um bom exemplo de um discípulo. Um profeta lá do Antigo Testamento. Estou falando do profeta Eliseu. Um homem que soube abrir mão instantaneamente quando foi chamado. Recebeu o chamado, não pensou duas vezes, tomou a atitude de mudança e seguiu o seu mestre. Estou falando de Elias, mestre de Eliseu. Veja o que diz, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Irmãos, foi instantâneo. Elias lançou a capa. Eliseu se colocou à disposição. Uma situação importante que nós temos que falar é que o discípulo, ele é chamado, ele é convocado, ele não se oferece. Eu quero ser discípulo. Eu vou ser discípulo. Não é assim que acontece. O mestre tem que lançar a capa sobre você. Cabe a você aceitar ou não. Com Eliseu foi instantâneo. Ele soube renunciar imediatamente. Ele soube ser obediente, soube se entregar. Acompanhou Elias em tudo e aprendeu. E olha, por merecimento,
Deus entregou para ele a porção dobrada de Elias. Os feitos de Eliseu foram muitos. Ele foi honrado como profeta. E é isso que acontece com o discípulo. Aquele que verdadeiramente sabe renunciar e se entregar. Se você for ver no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi chamando os seus discípulos, aconteceu de forma instantânea também, com quase todos. Cristo passou, chamou Pedro e André, eles foram. Chamou João e Tiago, eles foram. Chamou Mateus, eles foram. Olha um exemplo mais na frente. Cristo teve um grande encontro com Paulo, o apóstolo, até então perseguidor de cristão. O objetivo dele era perseguir cristão. E Cristo tem um encontro com aquele homem. E chama ele para uma missão. A conversão de Paulo foi total. A transformação de Paulo foi total, imediata. Em 3 dias, aquele homem estava em posição de servir a Cristo, de fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, de levar a palavra, de evangelizar. Não importava aonde, nem a que preço. Todos os preços Paulo pagou. Foi caçado, foi preso, foi apedrejado, foi açoitado. Mas nada disso tirou dele o ânimo de servir a Cristo. E assim aconteceram com os outros apóstolos também. Todos foram perseguidos. Veja Pedro, foi chamado e imediatamente se colocou à disposição. A transformação de Pedro não foi imediata, porque lá no final do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ainda estava negando a Cristo. Mas a partir dali, um pouquinho mais na frente, tudo mudou. A entrega de Pedro foi total, absoluta. Para ser discípulo, é necessário morrer o homem velho. É necessário se fazer nova criatura. Tem que passar por esse processo de transformação total. Não é mudança, não é melhoria, é transformação. Assim foi com Eliseu, assim com Pedro, com André, com João, com Tiago, com Mateus. Assim foi com Paulo e assim tem que ser comigo e com você. Se você hoje quer ser cristão, você tem que ser discípulo. E para ser discípulo é preciso renunciar, é preciso ser obediente, é preciso se espelhar no teu mestre, é preciso ter consciência da sua missão, é preciso busca, é preciso oferta. Assim você pode se formar ou se transformar em um discípulo. Mas caso contrário, é espírito de engano. Ou você vai se espelhar em Cristo, seguir verdadeiramente os passos de Cristo, o bom exemplo deixado por Ele, de renúncia, de entrega, de obediência, de amor ao Pai, de amor ao próximo. Sem essas características não tem como você ser um discípulo. Não tem como você se enquadrar nesse grupo seleto, especial, que são os seguidores de Cristo, os verdadeiros seguidores de Cristo, os adoradores de Cristo, aqueles que adoram em espírito e verdade, que entre você e Cristo não existe nada. Entre o discípulo e Cristo não existe nada. Não pode ter barreiras, não pode ter obstáculos. É você e Cristo. Pensa nisso. Se você verdadeiramente quer ser um cristão, a entrega tem que ser total. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quem dá o primeiro passo na caminhada tem que saber que a caminhada pode ser longa, mas você tem que dar todos os passos para frente, buscando, acreditando, confiando, buscando a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo sincero, a sinceridade tem que estar no teu coração, tem que estar no coração do discípulo. Não tem dúvida, não tem engano. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo e não a voz dos homens. O discípulo ele é formado pelo Espírito de Deus. A unção que cai sobre você é tão forte, é tão poderosa que não tem dúvida. Quando o Espírito Santo te toca, não tem mais o que pensar. É muito forte. Se isso não aconteceu com você, converse com Cristo,
Pede para Ele essa porção do Espírito. Se você tem um desejo de servir Cristo, e se você não está servindo dessa maneira, você tem que rever os seus conceitos. Mas se o desejo existe, conversa com Cristo. Pede para Ele. Clama por Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Mas se você quer servir Cristo de qualquer maneira, de qualquer forma, você não está sendo um cristão. Você jamais será um discípulo. Com toda certeza você não vai herdar o reino do céu. É uma vida de engano. E para o engano basta. Então, meu irmão, procure hoje a levar a sério o seu chamado, a ter um ministério que acontece, que está movimentando, que está crescendo. Se o seu ministério está estagnado ou parado, tem alguma coisa errada. As coisas da caminhada com Deus são dinâmicas. Deus oferece, tem muito que oferecer. Nada para. É uma mudança contínua, é uma caminhada contínua. É uma alegria contínua. Não tem tristeza para quem segue Cristo, por mais importante que tenha sido a renúncia na tua vida. Por maior que tenha sido a renúncia na tua vida. Não tem tristeza. E uma característica forte dos discípulos de Cristo é a paz. Você tem que ter paz. Não importa a diversidade. Não importa se está caindo 1000 ao teu lado e 10.000 ao teu direito. Você tem paz, porque você tem confiança em Cristo Jesus. Você sabe que Ele é contigo. Que com Ele nada te afetará. E tudo que afetar é para a honra e glória dele. Então, meus irmãos, pense nisso. E busque ser um discípulo verdadeiro. Autêntico, sincero, fiel. Assim tem que ser a sua caminhada como discípulo. Eu quero trazer agora uma passagem para finalizar essa mensagem de hoje. Então nós temos certeza de como tem que ser o comportamento de um discípulo. De como tem que ser a vida. Da renúncia que existe. Mas em Cristo Jesus eu quero dizer para você hoje, nós somos e seremos sempre mais que vencedores. Meus amados irmãos, para finalizar, eu quero trazer uma passagem lá no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 26. Diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, não tem como servir a Cristo e agradar o mundo. Não tem como servir a Cristo e agradar a família. É muito forte. A família não vai entender. Se ela já não fizer parte verdadeiramente desse rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não vai entender. A palavra diz que você tem que contrariar até a você mesmo. Servir a Cristo, ser discípulo, é contrariar o mundo para servir o mundo. Porque é para lá que você vai ganhar vidas, falar do amor de Cristo, tirar pessoas que estão na lama, sofrendo, cheias de amarras. Em nome de Cristo, você poder profetizar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você ministrar curas e libertações. Levar o Evangelho do nosso Senhor a toda criatura, a tempo, a fora de tempo. Não importa. Você tem que estar à disposição. Você tem que estar pronto para servir. Assim é a vida de um discípulo. E não pensa que isso é duro, é triste, é difícil. É uma vida sem sentido. Essa é a visão do ímpio, daquele que não tem compromisso com Cristo. Pois servir a Cristo é o que tem de melhor nessa vida. Assim tem sido a minha vida.
E assim tem sido a vida de muitos homens e mulheres que se colocaram na posição de servir, se colocaram à disposição de fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumprir a tua missão, fazer com que seu ministério tenha sentido, tenha objetivo, e esses objetivos sejam alcançados. Se o seu ministério está estagnado, parado, se você não está conseguindo cumprir as suas missões, se está faltando paz, se está faltando alegria em servir, reveja os seus conceitos. Chama Cristo, tenha uma conversa com Ele, demonstre o desejo de querer servir Ele de uma forma real e verdadeira. Peça a Ele para aquecer o teu coração. Mas se você for servir Cristo, sirva de verdade. Não pelas metades, não de qualquer jeito, não da tua forma. O verdadeiro discípulo se espelha em Cristo e se coloca à disposição dele, da forma que ele determinar. Irmãos, eu quero agradecer a vocês por ter me acompanhado até esse momento, por ter ouvido essa mensagem. Eu espero que ela tenha falado com você. Eu espero que ela possa te levar a refletir. Se você tem um sonho, desejo de ser um cristão, tem que ser com ordem e decência. Tem que ser Cristo no centro de todas as coisas, inclusive da tua vida. Porque se for diferente, você não é um cristão. Eu quero deixar uma pergunta para você hoje. Que tipo de seguidor de Cristo você é? Não precisa responder para mim. Pensa e fale com Ele, com o próprio Cristo. Um grande abraço. Que Deus seja contigo e com todos nós, hoje e sempre. Amém.